Atenção! Esse conteúdo é produzido por adultos, para adultos e não deve ser consumido por menores. Se você ainda não tem 18 anos, nós não damos nosso consentimento para que você continue escutando. I told you to be careful. Oi, aqui é a Lene Oada, mulher cis demissexual, domi, e hoje a minha frase de segurança é: o papo aqui hoje é só entre a gente, hein? Tô sozinha aqui com vocês hoje. Vamos, espero que vocês não se cansem de mim. Você está ouvindo Chicotadas, um podcast para debater, democratizar e humanizar o BDSM, a não monogamia e sexualidades alternativas. Oi, gente! Sim, a Ada está sozinha por aqui hoje com vocês para um episódio que foi muito esperado, né? Um episódio sobre não monogamia. Eu vou colocar de título aqui nesse episódio: Não Monogamia, uma introdução, porque não tem como eu passar, né, todos os conceitos, mesmo que sejam só os conceitos básicos, num episódio só, que vai ter menos de 2 horas aí. Mas a ideia é conversar sobre não monogamia. Finalmente ter um episódio mais voltado pra isso, né? Vocês sabem que o Chicotada sempre abordou não monogamia desde o dia 1, então sempre a gente tá falando sobre isso no meio dos assuntos. A maioria dos nossos convidados são não monos, se identificam com a não monogamia, então já tivemos várias falas e perspectivas e histórias de diversos pontos de vista aí dentro de todo o espectro de relacionamentos, né, e de diversas formas de viver e entender a não monogamia. Porém, ainda não tínhamos tido um episódio todo voltado pra isso. Eu adiei por muito tempo, apesar de estar nas nossas ideias desde o dia 1. Por quê, né? Porque tem muitos veículos que falam sobre não monogamia no Brasil. Tem muitas páginas, muitos criadores, blogs, sites, livros, né, algo que o nosso nicho do BDSM ainda não tem. Já tem livros sobre não monogamia escritos por brasileiros, publicados. Vou dar uma listinha aqui pra vocês no final desse episódio. Então fica aquela dúvida: mas será que eu vou ter o que falar, né? Será que vai ser interessante um episódio do Chicotadas, que acaba sendo bastante focado no BDSM, falar sobre não monogamia aqui pra vocês, né? Então rolava aí um pouco de dúvida sobre como trazer e também uma certa insegurança, assim, também, de tipo, já tem tanta gente falando coisa legal, né? Será que eu vou poder acrescentar alguma coisa? Mas eu penso muito que é necessário, porque quando a gente falou de BDSM aqui, a gente voltou do zero, né? A gente partiu do básico, conceituou tudo, conceituou as letrinhas, conceituou ali o princípio do princípio lá nos primeiros episódios do podcast. E se a gente for aprofundar o debate sobre não monogamia, trazer mais episódios contando histórias não mono, é importante que quem ouve a gente entenda de onde a gente está partindo, né? Busque que vá mesmo até esses outros criadores e livros e outros lugares para encontrar informação, para aprofundar seus conhecimentos e pra gente poder partir do mesmo lugar aqui. E também eu sei, né, a gente sabe que a maioria das pessoas que ouve Chicotadas não ouve por causa da nossa abordagem da não monogamia, ouve porque realmente tem interesse em BDSM, em fetiches, em diferentes formas de viver sua sexualidade. Então é importante também que a gente tenha algum conteúdo aqui pra vocês que não sabem nada sobre não monogamia, ou que nunca tiveram interesse em estudar por si mesmos esse material, que tem alguma base, né, tem um episódio pro referencial, falar, eu falo sobre isso no episódio tal. Então esse vai ser o episódio 42, que eu decidi gravar sozinha aqui também, porque tive várias ideias, pensei em trazer convidados, mas como vai ser um episódio bem básico mesmo, apresentando as ideias básicas, eu pensei, eu vou chamar um convidado que às vezes poderia colaborar muito mais contando da experiência de vida dela, dele, e vou fazer a pessoa conceituar os temas básicos, né? Tipo, o que é não monogamia? Relação aberta é não monogamia ou não é não monogamia? Sabe? Essas coisas assim que eu respondo bastante nos stories, que a gente conversa bastante no Insta, em outros locais, mas que ainda não estavam aqui no podcast. Então, pensei e achei melhor fazer sozinha mesmo. Espero que vocês não se entediem comigo, que vocês ouçam até o final, que vocês não acham um porre e pulem esse episódio, né? Eu sempre acho que eu tô sendo chata demais falando sozinha. Só que no outro episódio que eu gravei sozinha, né, que foi o nosso Chicotinho 20, que eu falei de dicas e conselhos, dúvidas de iniciante, vocês pareceram gostar bastante daquele episódio, porque acaba que a gente é bem direto ao ponto, né? Porque foi uma coisa bem pergunta-resposta. E é a ideia desse episódio aqui também, né? De eu apresentar o basicão pra vocês de uma forma mais direta e depois a gente ir elaborando, aprofundando, né? Trazer mais camadas em cima do que eu vou falar aqui hoje. E aí o que eu pensei em fazer foi adaptar uma apresentação que eu fiz numa ONG daqui de Curitiba ano passado. Me chamaram pra falar sobre não monogamia e eu montei uma apresentação ali de 50 minutos, 1 hora, apresentando esse tema
tema para as pessoas que nunca tiveram contato com nada em relação à não monogamia, né? Que tinha só aquela visão de senso comum mesmo. E é isso que eu tô trazendo aqui. E é por isso também que eu falo que pra você, que é um estudioso de não monogamia, que já leu livros, que acompanha muita gente, que consome muito material sobre isso, que teoriza, que escreve sobre, talvez você ache esse episódio aqui até um pouco bobo, sabe? Talvez você nem queira ouvir ele todo. Se você pular, eu não vou ficar magoada, porque a ideia é realmente falar um basicão, e talvez também vocês se incomodem com alguma coisa que eu fale, né? Porque eu tô querendo encontrar as pessoas onde elas estão. Então, eu vou partir do princípio e vou falar algumas coisas que não necessariamente eu concordo 100%, mas que é necessário pra quem tá começando nessa jornada, né? Pra quem tá começando a entrar em contato. Então, se você ouvir e não gostar de alguma coisa que eu falei, ou achar que eu podia ter falado melhor, ou querer acrescentar alguma coisa, né? Primeiro, já aviso de antemão, não vou conseguir falar sobre tudo, porque não vai dar pra fazer isso em 2 horas. E em segundo lugar, estou aberta aí a críticas, a feedbacks, a complementos, né? Então, vai estar aberto aí a caixinha de comentário na vitrine no Instagram, os comentários do YouTube e também a caixinha de mensagem no Spotify. Então, você que ouvir e pensar, ficou faltando isso, não gostei do jeito que ela falou daquilo, discordo disso, tô super aberta a receber os feedbacks de vocês, mas queria deixar claro desde já que a ideia não é falar de tudo e aprofundar super, né? É realmente apresentar esse mundo, começar a apresentar o mundo pra todo mundo que ouve Chicotadas, mas também, principalmente, considerando quem nunca quis saber mais de não monogamia, né? Aquelas pessoas que estão mais monogâmicas convictas ou que já decidiram de antemão que não é pra elas e que não querem saber mais sobre isso. E vou tentar pegar essas aí, pelo menos a galera que maratone, que vai ficar com toque se pular um episódio. Então vamos juntos, vocês vão ouvir aqui, aí depois vocês me falam se vocês discordarem também, vocês que são aí monogâmicos convictos, mas é importante trazer essas coisas que eu acredito e que muita gente que ouve o podcast, muita gente que participa do podcast acredita, até porque muitas das coisas que a gente acredita, estuda no BDSM, na não monogamia, conversam muito, assim, sabe? Muitas das ferramentas que você vai precisar pra ter uma relação BDSM saudável é igual aquelas ferramentas que você vai precisar pra ter uma relação não mono saudável, sabe? Então, mesmo que você já esteja decidido desde já que não é pra você, muitas das coisas que eu vou falar aqui podem te ajudar nas suas outras relações, né? E também entender, que é importante, né? Entender que todo o conceito de não monogamia, toda a forma de entender e de viver isso, vai muito além de apenas as relações, de apenas beijar mais de uma boca, transar com mais de uma pessoa, né? Vai muito além disso, é um posicionamento político, é uma forma de estar no mundo. Aquilo que a gente fala muito, né? Sobre o jeito que a gente vive nossa sexualidade, nossos fetiches, o jeito que a gente fala sobre isso é político, o jeito que a gente encara a nossa forma de se relacionar e nossa forma de enxergar as estruturas, né, na sociedade, também é extremamente político, né? Então, vai ter muitas coisas aí pra gente debater, pra gente conversar. Espero que vocês gostem desse episódio aqui, mas que fique claro que não vai dar pra abordar tudo e que a gente vai aprofundar em outras oportunidades e principalmente trocando experiências, que sempre foi o mote aqui do Chicotadas, né? Futuramente eu quero trazer praticantes que são não mono pra contar sobre a experiência deles, pra falar como é pra eles, como eles encontraram a não monogamia, como eles vivem a não monogamia. Já tem um episódio com os nossos apoiadores gravado sobre isso, que vai ser o próximo episódio a sair. Vocês vão ver ali que vai ter gente em diversos lugares da jornada e dos seus relacionamentos e de se entender não mono. Então vai ter muito papo aí sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. E hoje vamos ter alguns temas aqui. A gente vai começar conceituando o que é não monogamia, que é uma coisa que parece muito óbvia, até você começar a estudar, você para e pensa, peraí, não é tão óbvio o que é não monogamia. Existe mais de uma definição, né? Então a gente vai começar por aí. Depois a gente vai falar de relação aberta, de tipos de não monogamia, formas de ver a não monogamia. Vou fazer aí um pequeno glossário de termos da não monogamia em geral, do poliamor, diversas palavras que a gente acaba usando pra já conceituar aqui pra quem não conhece essas palavras. Vou falar também sobre os erros comuns de quem tá começando na não monogamia, pontos positivos da não monogamia pra mim, e se der tempo a gente fala de algumas dúvidas comuns. Eu posso também falar um pouco de como são meus relacionamentos, mas talvez essa parte fique pra um outro episódio, né? Eu posso chamar mais alguém pra falar sobre as experiências dela e eu falo sobre as minhas também. E claro, vou dar sugestão de fontes aí pra vocês que querem saber outras perspectivas, conhecer outras formas de pensar esse assunto, até porque aqui a gente vai estar mesmo partindo do basicão, como eu já falei várias vezes. Eu me enrolei tanto pra gravar esse episódio, gente, porque rola aí um medo de não fazer
fazer jus ao tema, porque realmente é um tema que é muito importante pra mim, que eu quero muito que as pessoas ouçam esse episódio e gostem e tal, e foi tanto tempo pensando em como trazer da melhor forma. Enfim, espero que vocês curtam esse papo aqui que a gente vai ter. E pra começar, a gente precisa definir o que é não monogamia, né? Ué, não monogamia é algo óbvio. É o que é o contrário da monogamia. É uma negação da monogamia, certo? Certo, concordamos nisso. Porém, como que você define monogamia? Conforme você define a monogamia, você vai definir o que é não monogamia. E é aí que a gente pode começar a ter problemas. Porque a definição direta, prática, senso comum, de dicionário, é muito diferente da definição a partir de um estudo histórico, a partir de uma visão ali de sociedade da monogamia. Então é aí que a gente começa a ter alguns problemas e algumas diferenças teóricas entre diferentes vertentes e diferentes formas de estudar e de divulgar e de falar sobre essas diferentes formas de ver o se relacionar e de ver o seu estar no mundo, né? Porque não é só sobre relacionamentos. Mas enfim, partindo de uma definição de dicionário, que seria algo do tipo regime ou relação estabelecida e desenvolvida com um só parceiro amoroso ou sexual, que pode se dar a partir do matrimônio ou de qualquer relacionamento estável e duradouro. Isso tá falando exclusivamente de você se relacionar com uma pessoa só, de você ter exclusividade romântica e sexual, e isso seria aí, conforme o dicionário, conforme o senso comum, o que é exatamente monogamia. Se você considera essa definição, a não monogamia vai ser qualquer coisa que tenha mais de um parceiro, romântico ou sexual, certo? Qualquer coisa que tenha algo além da exclusividade. Então, se você for considerar essa definição de monogamia, a não monogamia vai ser tudo que envolve mais uma pessoa. Então, homenagem, swing, relação aberta, trisal, até, sei lá, traição ia ser não monogamia. Só que não é exatamente isso que a gente fala quando a gente fala de não monogamia, porque não é dessa definição simplória que a gente tá falando, né? Não é só do fato, acrescentou mais uma pessoa, então você não é mais monogâmico. Não. A galera do swing, do meio liberal, se você for lá conversar com eles, a galera que se define só como swingueiro, só como galera que curte o swing, eles vão bater o pé que eles são monogâmicos. Eles curtem a putaria, a coisa sexual ali nos rolês, nos eventos de swing, mas eles se consideram monogâmicos. Então, apenas você acrescentar mais pessoas não quer dizer que você tá vivendo e que você tá se identificando com a não monogamia, apesar, claro, de ser uma coisa fora do super normativo, do super esperado e considerado correto pela sociedade cristã e tudo mais. Mas não é exatamente dessa definição da monogamia que a gente parte aqui, que eu parto na minha vida pessoal, que muitos dos estudos contemporâneos sobre não monogamia partem. A definição da monogamia vai ser mais ou menos isso aqui, olha. Sistema de poder, opressão e controle de corpos que hierarquiza relacionamentos, supervaloriza o amor romântico, a família nuclear e ideais brancos, cristãos e cis-heteronormativos. Vou repetir para vocês. Sistema de poder, opressão e controle de corpos que hierarquiza relacionamentos, supervaloriza o amor romântico, a família nuclear e ideais brancos, cristãos e cis-heteronormativos. Porque a monogamia, quando você vai ver da onde ela vem, por que ela foi criada, por que ela surgiu para controlar o corpo da mulher, para controlar que aqueles herdeiros eram daquele homem, para proteger a propriedade privada, porque você saberia quem são seus herdeiros que vão ficar com a sua propriedade, vem de uma imposição colonial, vem de toda uma questão religiosa, né? Mas nada disso é intrínseco, nada disso tá lá nas comunidades ancestrais, né? Tudo foram coisas que foram construídas com a sociedade, com toda essa visão cristã, capitalista e tudo mais, né? Então, quando a gente fala de não monogamia política, não monogamia como uma anarquia relacional, a gente vai estar partindo do contraponto, da oposição a essa visão da monogamia como um sistema de poder e opressão. E quando você passa a tomar consciência disso, que talvez a forma como você se relaciona não é assim exatamente você que decidiu, né? Isso foi imposto de alguma forma a você, todo esse sistema, toda essa estrutura, a gente começa a questionar um pouco isso, né? E a partir disso dá pra notar que tem muito de político, tem muito de entender o mundo que a gente tá inserido, tem muito de entender que tudo isso de ser bonito e romântico e Hollywood, e nossa, que maravilhoso você se apaixonar por uma pessoa só e viver com uma pessoa só e isso ser o centro da sua vida, tem muito mais de condicionamento e de algo que é ensinado pela mídia, pela história, pela igreja, pelo Estado, do que necessariamente algo que é intrínseco ao ser
ser humano, né? Algo que a gente aprendeu. Porque se você for ver o tanto de pessoas que têm relacionamentos monogâmicos que não traem em comparação com as que traem, o número, a última pesquisa que eu vi sobre isso tava assim, quase 50-50, sabe? A maioria das pessoas já tinha traído em algum momento da vida. Então, se a gente é tão naturalmente monogâmico assim, né, como algumas pessoas parecem acreditar, isso não aconteceria, né? E aí, quando a gente parte dessa definição, a não monogamia vira um posicionamento político, vira uma forma de negar essa estrutura e esse sistema, né? E aí vai envolver muito mais do que apenas relacionamentos, vai ter a ver com a consciência como a gente se relaciona, além apenas do amor, sexo, romance, né? E também algo que eu sempre falo pras pessoas, né? Não, mas eu não consigo, eu sou super monogâmica, eu gosto de uma pessoa só. Eu viro pra pessoa e falo, tudo bem, ninguém tá te falando que você tem que se relacionar com mais de uma pessoa, não existe isso, você não tem que validar a sua não monogamia tendo mais de um namorado ou mais de um afeto. Mas a questão não é você querer ou não querer, a questão é, por que você precisa que a pessoa que tá com você também se relacione com uma pessoa só. Também se relacione só com você. Por que você precisa controlar os desejos, a vontade e as ações daquela pessoa? Se ela tá sendo presente pra você, se tá sendo um bom parceiro, se tá atendendo às suas necessidades e você tá feliz na sua relação, por que te incomoda se talvez o tempo que ela não tá com você, ela tá ficando com outra pessoa, né? Então aí são esses sentimentos e essa questão que a gente tem que lidar e não o fato de simplesmente eu nasci assim, então se eu consigo, a pessoa que tá comigo tem que conseguir também, ou ela não me ama o suficiente, ou alguma coisa do tipo, né? Então, quando a gente parte dessa visão política, tem muitas coisas mais profundas pra questionar e muitas coisas internas nossas mesmo, pra gente lidar, pra gente enxergar de frente, pra gente não fugir dessas sensações e desses conflitos e questionamentos, né? Então, nesse ponto, essa visão que vem da não monogamia vai falar muito mais de não hierarquizar relações, de repensar a família nuclear, né? Aquela coisa da família tradicional, ideal, de papai, mamãe, filhinhos, né? De repensar e questionar isso, de coletivizar o cuidado, de questionar o amor romântico, né? De tentar não hierarquizar ou hierarquizar menos as relações, entender que não dá pra sua vida inteira girar em torno de uma pessoa só. Toda a questão, assim, de fortalecimento de comunidades, de combater todo o isolamento que a monogamia cria quando um casal fica isolado, eles fazem só as coisas entre eles e muitas vezes tem alguma coisa errada acontecendo ali e você não sabe porque a pessoa não tem nem... até perdeu os amigos que tinha, de tão presa dentro daquele relacionamento que ficou, né? De sair desse isolamento, de coletivizar e de viver em comunidade e de viver em rede, de ter mais pessoas próximas de você e de não ser só vinculada a uma pessoa o tempo inteiro. Enfim, tem muitas coisas que vão vir como formas de questionar esse sistema, essa estrutura e de entender novas formas de combater isso e de viver relações saudáveis com autonomia, com independência e também fortalecendo no coletivo, né? Não é só sobre autonomia e individualidade, só a minha vida e pronto, não. É sobre entender que vai além da ideia de casal, né? Da ideia de dois juntos. Enfim, muitas coisas que eu vou falando aqui ao longo desse episódio. Já tô me alongando muito aqui, sendo que eu tava só definindo a não monogamia. Mas é isso, eu trouxe duas definições de monogamia pra gente pensar, duas formas de pensar a não monogamia. E se ainda não ficou claro, eu concordo muito com a não monogamia como uma oposição a essa segunda definição, né? Da monogamia como um sistema, como uma estrutura. E é disso que a gente vai falar nesse episódio aqui. Antes de falar sobre diferentes formas de ver a não monogamia, eu preciso falar aqui com vocês de relacionamento aberto. Muitas vezes as pessoas entendem que relacionamento aberto é não monogamia e que é essa a forma de viver a não monogamia, especialmente quando as pessoas não têm conhecimento dessa visão mais política, né? Sendo que assim, quando você pergunta pra alguém mono se relação aberta é monogamia, provavelmente a pessoa vai falar, não, é não monogamia, tá contra o que eu acredito, é não monogamia. Aí você vai perguntar pro não monogâmico político se relação aberta é não monogamia, também não vai querer o filho pra si, viu? É assim, toma que o filho é teu. Vai falar, não, relação aberta é monogamia. Por que que existe essa questão? Por que que existe essa dificuldade de conceituação e essa pequena polêmica sobre o que seria ou não seria a relação aberta? Porque muitas vezes, quando a pessoa vive uma relação aberta, ela tem uma relação principal,
que é uma entidade casal, que tem todos os privilégios que um casal tem, muitas vezes nem é aberta assim para todas as pessoas saberem, é aberta só no sigilo, então mantém todos os privilégios da monogamia e muitas vezes as decisões são tomadas pelo casal e outras pessoas que se relacionam com o casal saem perdendo, né? Então acaba mantendo um monte de regra, um monte de proibição, controle dos corpos, controle da relação do outro, um monte de regra que não faz muito sentido, tipo, já vi relação aberta que tem regra assim, não pode ficar mais de uma vez com uma pessoa, não pode ficar com ninguém do nosso círculo de amigos. Se você ficar com essa pessoa essa semana, tem que dar um tempo pra ficar com ela de novo. Ou a gente só pode ficar com outras pessoas se a gente estiver junto. Ou pode pegar, mas não pode se apaixonar, que é a regra mais idiota que as pessoas criam, mas elas ainda tentam criar hoje em dia, sabe? Tipo, e aí fica assim, não pode ficar mais de uma vez, porque se você ficar muitas vezes com a mesma pessoa, você vai apaixonar. Então é uma vez só cada pessoa, sei lá, uma vez por mês. Sabe, as pessoas acabam criando um monte de regra, um monte de controle pra tentar ter uma falsa sensação de segurança, né? Porque nenhum tipo de relação vai dar segurança. As pessoas acham que a monogamia dá segurança, não dá. A pessoa pode virar a esquina e se apaixonar por alguém, sabe? Não existe isso de algum formato de relação ou algum posicionamento em relação a isso, garantir que seu relacionamento vai continuar, sabe? Qualquer coisa pode acontecer e ele pode acabar. Você não tem um controle disso, você só tem uma falsa sensação de controle, né? E também a relação aberta muitas vezes acaba criando situações em que as terceiras pessoas são tratadas como descartáveis, como objetos. Eu acho assim, existem pessoas que começam com uma relação aberta e aí começam a repensar, estudar e ampliar seu ponto de vista, mas muitas vezes a relação aberta, assim, clássica, né, que é um casal já estabelecido, que abre pra pegação, pra uma coisinha ou outra, mas continua sendo um casal, acaba servindo muito mais à estrutura, servindo muito mais ao sistema e acaba sendo ali o que algumas pessoas chamam pejorativamente, tá? Não vou repercutir isso aqui, mas algumas pessoas chamam de monogamia com glitter, né? Monogamia com uma frestinha aberta, mas que acaba seguindo todos os princípios da monogamia. Por isso que quando a gente fala de relação aberta, acaba sendo um tema polêmico, problematizado e tal. Quando eu fiz essa apresentação lá na ONG, que eu contei pra vocês, eu botei até um meme da página Memes Amor Livre, que tem um aperto de mão e aí tem um título, não gostar de relacionamento aberto. E aí de um lado, não monos, e do outro lado, monos. Que é isso, toma que o filho é teu. Ninguém quer se responsabilizar por esse filho. Mas assim, eu acho importante falar isso, porque às vezes você que tá ouvindo isso daqui, tem uma relação que vocês estão tentando abrir de uma forma justa, de uma forma legal, né, de uma forma que vai desconstruir uma porção de coisas, e vocês estão aí colocando um monte de regra, um monte de coisa que vai controlar o corpo da parceria, né, eu acho que vale a pena pensar nisso, e que pode ser uma coisa que num primeiro momento dá uma maior segurança pra vocês, num primeiro momento é importante pra vocês entenderem como navegar essas novas águas, mas que talvez seja legal ir pensando novas formas e não tratar isso como a única forma, né, de viver, entender que talvez seja possível viver essa relação de uma forma que você não esteja controlando, enchendo de regras e tratando mal, às vezes, né, terceiras pessoas ali pra evidenciar o privilégio do casal, pra colocar o casal como centro de tudo, como o mais importante e nunca questionar mesmo, né, essas regras, essa estrutura e tudo mais. Mais um pouquinho de termos pra vocês, pra falar aí sobre diferentes tipos de não monogamia que vocês vão encontrar por aí. E aí, nesse momento, eu preciso fazer um meia-culpa aqui e corrigir algo que a gente errou muito no começo do podcast. Quando a gente criou o podcast, eu estudava sobre conceitos relacionados à não monogamia apenas com a galera gringa. E na gringa, o pessoal usa muito polyamory, né, poliamor, como o termo guarda-chuva dessas relações. E acaba tudo é poliamor, tudo poliamor. Então, nos primeiros episódios aqui do Chicotadas, vocês vão ver que a gente fala sobre BDSM, poliamor e sexualidades alternativas. Porque, por causa dessa referência gringa, a gente acreditava, eu acreditava muito, que era assim que a gente conceituava, que era assim que a gente falava sobre. Quando eu fui entrando em contato com outros pontos de vista, com outras formas de enxergar as relações e as estruturas e tudo mais, eu fui entendendo que poliamor não era um termo guarda-chuva adequado. Que o termo guarda-chuva melhor, assim, pra caracterizar tudo isso é não monogamia. E que poliamor é um tipo de não monogamia, né? Uma forma de entender os relacionamentos. Então, o que seria o poliamor, né? Que é diferente de poligamia, tá, gente? Quando a gente fala de poligamia, a gente tá falando de questão do casamento e a questão do casamento religioso, de poder casar com mais de uma pessoa. Então, por exemplo, tem algumas religiões em que o homem pode ter várias esposas, mas essas esposas não podem ter outros maridos. Isso seria um exemplo
de poligamia. Então não tem nada a ver com essa vivência aí que tenta desconstruir preconceitos, né, desconstruir machismo, entender os papéis de gênero, entender aí questão de jornada de trabalho, questão de opressão e tudo mais. Então, poligamia não tem nada a ver com não monogamia, tá, gente? Aí da forma que eu tô falando aqui no episódio pra vocês. E o que seria o poliamor? O poliamor tá mais relacionado a relações românticas, tá? Então, por isso que eu digo que não aborda hoje em dia a forma como eu vejo o que a gente fala no podcast, né? Tem a ver com viver mais de uma relação romântica. Então, quando a pessoa vira e fala, eu tenho um namorado e uma namorada, um namorado e um marido, um noivo e uma namorada, sabe? Tem muito ali a ver com a questão de você conseguir se apaixonar por mais de uma pessoa e ter mais de uma relação romântica. E aí acaba mantendo a lógica familiar, né? Acaba sendo uma coisa de casal, acaba sendo uma relação que tem mais de um casal, que você faz casal com mais gente, né? Então muita gente pode argumentar que é monogamia com mais gente, né? Mas já é uma forma de repensar, já tem muito conteúdo criado sobre poliamor, né? Pra você realmente viver essas relações da forma mais justa possível. Mas que quando você for pesquisar, você vai encontrar o poliamor hierárquico, em que existem relações primárias e secundárias e uma relação é mais importante do que a outra. E o poliamor não hierárquico, que é quando as relações que você considera ali mais importantes são as românticas, mas que você não vai fazer juízo de valor nelas, né? Você não vai colocar uma como mais importante do que a outra. Aí outro termo que eu quero falar pra vocês é solopoli. Por muito tempo eu me identifiquei como solopoli, que seria a ideia de que a sua relação principal, que a sua relação mais importante é a sua relação com você mesmo. Então tem aquela questão de você não querer formar casal, ou não necessariamente querer formar casal, e de não buscar subir a escada rolante relacional, que é um termo que diz respeito ali a você querer subir os degrauzinhos, né? Primeiro você namora, depois você mora junto, depois você noiva, depois você casa, depois você tem filhos. A pessoa solopoli normalmente vai entender que ela não tem necessidade ou interesse em subir essas etapas, que ela não vê as relações como, né, precisar passar de fase na relação pra relação ser válida. Então eu me identificava muito como solopoli por causa dessa minha ideia de que eu não queria morar junto, de que eu não queria dividir casa, dividir despesa, que eu preferia me priorizar e as relações serem um a mais, assim, na minha vida, do que colocar ali as relações românticas ou qualquer tipo de relação na frente das outras. E aí, com o tempo, conforme eu fui estudando mais, entendendo novas formas de ver as coisas, eu passei a me identificar como anarquista relacional. A anarquia relacional já vai ser uma forma de ver as relações de forma mais política, né? Tem um texto que é um breve manifesto para a anarquia relacional, que tem uma tradução no site da No Mono Info, que eu posso deixar aqui na descrição. É bem facinho de entender, bem simplinho, bem interessante, porque aí essa forma de entender, né, a anarquia relacional, vai fazer uma crítica à hierarquia, vai criar estratégias para superar essas hierarquias nas relações, né? Vai buscar relações sem hierarquia, em que cada relação vai ser única, que elas não vão ser divididas por grau de importância, que cada relação vai ser personalizada conforme o que faz sentido para as pessoas que estão ali. Tem toda a questão do combate ao heterossexismo, de que o amor não é um recurso escasso, então, tipo, a gente tem amor em abundância, né? Pra que ficar negando, pra que ficar dizendo essa pessoa merece, essa outra não, né? Fala sobre diálogo, fala sobre vida em rede. E é importante dizer também que quando a gente fala de não hierarquizar, não quer dizer, né, em nenhuma dessas formas de se relacionar, quando a gente fala de não hierarquizar, não quer dizer que todo mundo tem que ser tratado exatamente da mesma forma, exatamente da mesma importância, exatamente o mesmo tempo da sua vida, exatamente a mesma forma de tratar. Não. É que cada relação tem a sua forma e que você não vai considerar uma mais importante que a outra. Mas, naturalmente, conforme a vida, conforme a prioridade, conforme quem tá precisando mais de você, conforme o tempo que você tem disponível, isso pode variar e não quer dizer que, por causa disso, você tá hierarquizando as suas relações. Mas, no meu caso, por exemplo, o que eu busco sempre é que todo mundo esteja feliz com o lugar em que a relação está. E que a gente esteja com o alinhamento em dia. E que se alguém estiver descontente, precisando de mais tempo, de mais atenção, de menos atenção, que isso seja conversado e alinhado e buscado um lugar em que todo mundo fica feliz. Porque a base ali é que cada vínculo é único, então cada forma de viver a relação é única, né? Tem uma coisa muito bonita na tradução do texto, que é que você pode construir artesanalmente suas relações, né? É isso, você cria cada vínculo e cada conexão, um a um, né? Da forma que vai deixar todo mundo envolvido feliz, né? Não necessariamente de uma forma que a sociedade ensinou, ou que é cobrado que você faça, ou que tem que seguir algum modelo, alguma etapa, alguma escala.
complicada, né? Então, a anarquia relacional fala muito disso. E depois do poliamor, né, tanto solo poli, anarquia relacional, não monogamia política, a gente também vai estar falando muito de desconstruir o amor romântico, né, de entender que o amor romântico, a relação amorosa, não precisa ser o centro da sua vida, a coisa mais importante, aquilo que você vai viver e morrer por, né? Que a gente pode construir a nossa vida no coletivo, construir a nossa vida em rede, entendendo que vários vínculos, vários amores, várias formas de amar são importantes e são válidas e que a gente não precisa colocar um tipo de amor num pedestal, né? E depois da anarquia relacional, eu quero falar com vocês sobre a não monogamia política, que é um conceito criado no Brasil, que tem várias coisas em comum com a anarquia relacional, mas que tem uma abordagem aí que vai ser mais política, mais interseccional, anticolonial. Tudo isso começou a ser construído e é muito falado nos materiais da página Não Mono em Foco, que tem livro, que tem Instagram, que tem podcast, que tem um site ali, que tem vários textos muito legais de usar como referência. E aí vai trazer toda essa ideia aí de coletivo, de comunidade, de crítica à família e à família nuclear, de entender a não monogamia mesmo como uma identidade política, né, como um questionamento de opressões, de como eles falam, direcionamento ético-político na construção de um projeto coletivo e emancipatório. Então, acaba sendo aí ainda mais, né, contra a lógica capitalista, neoliberal e hiperindividualista de muitas outras formas aí de pensar na monogamia que a gente vê por aí. Então, quando a gente fala da importância de entender a não monogamia como um posicionamento político mesmo, que vai contra uma série de coisas e que pode ser aí um direcionamento, uma forma de pensar uma série de coisas, de questionar uma série de coisas na nossa vivência e de levar isso para as nossas relações também, né? Entender como as nossas relações são fazer política também. E aí agora eu vou fazer aqui um pequeno glossário para vocês. Eu fiquei muito em dúvida se ele era necessário ou não. Na apresentação que eu citei que eu não fiz um glossário, porque eu acho que seria muita informação para aquela galera. Mas eu acho que é uma forma legal de, quando a gente citar essas palavras futuramente, eu só viro e falo, isso tá definido no episódio tal. Sabe? Pra gente poder trazer isso de forma mais natural futuramente. Muitos desses termos, vocês vão virar e falar, mas é necessário ter uma palavra pra isso? Talvez não seja necessário. Talvez seja mais um costume, mais uma forma de falar uma coisa, uma ideia que usaria muitas palavras com uma palavra só. Alguns dos termos vêm muito do poliamor, da ideia de poliamor, então talvez pra pessoa que é não monopolítica, talvez seja meio estranho usar essas palavras, mas ao mesmo tempo facilita pra você não precisar usar mais palavras pra descrever aquela ideia, sabe? Então, por exemplo, eu chamo as minhas relações de afeto. Eu não, assim, entre nós, eu não chamo ninguém que eu me relaciono de namorado, namorada. Mas às vezes se eu vou descrever a relação pra outra pessoa, eu chamo de namorado e namorado porque é mais fácil, sabe? Então, muitas dessas palavras acabam tendo essa função aí de facilitar a comunicação de algumas coisas, pra você não precisar ficar se alongando, se repetindo e tudo mais. Então, primeira palavra que eu vou falar aqui pra vocês. Em inglês é polycule. Em português, tem gente que chama de polícula, tem gente que chama de molécula, que são aí as pessoas que você se relaciona e que se relacionam entre si, esse grupo de pessoas que se relacionam e que não necessariamente vai todo mundo se relacionar com todo mundo, tá? Eu defendo sempre que as relações são construídas um a um, né? Que as relações são de duas em duas pessoas, até quando as pessoas teimam em criar trisal, sabe? Se relacionar a três, eu falo, gente, isso tem mais chance de dar errado do que certo, e se for pra dar certo, vocês vão precisar alimentar as relações um a um, né? Se vocês ficarem só fazendo tudo a três e sempre os três e nunca criar vínculo ali individual de um com um, ficar sempre os três junto, tem muita chance de dar problema, inclusive, viu? Mais dá problema do que dá certo. Mas enfim, polícula são essas pessoas que se relacionam, e outra forma de chamar a polícula também é rede, né? Rede de afetos. Então ali polícula vem mais da ideia do poliamor, e rede vem mais da questão da anarquia relacional, da não monopolítica. Essa rede que vai se formando de pessoas que se relacionam entre si, e a rede que vai se expandindo, né? Então eu tenho assim minha rede direta, que são as pessoas que eu me relaciono mais diretamente, que eu passo mais tempo junto, e minha rede estendida, que são as pessoas com quem eu me relaciono se relacionam, e que essas pessoas se relacionam, que a gente acaba criando uma grande rede que a gente pode ter menos ou mais contato, e que idealmente, né, numa visão
de coletivizar tudo isso, são pessoas que podem estar ali pra você quando você precisar, por mais que você não se relacione diretamente com elas, né? Outra palavra, compersão. Muita gente vai falar que compersão é o contrário de ciúmes. Não é exatamente isso, porque é perfeitamente possível a gente sentir ciúmes e compersão ao mesmo tempo. Mas compersão é aquele sentimento que você tem de felicidade, de ver que a pessoa que você gosta está feliz fazendo algo com outra pessoa, ou está feliz fazendo algo que não seja com você. Em vez de ver o seu parceiro tendo uma viagem ótima e ficar com inveja ou com ciúmes, você fica feliz por ele. E aí, essa seria a ideia de compersão, que algumas pessoas definem assim, né, pra facilitar, que é o contrário de ciúmes, mas é muito possível você ver a pessoa que você ama sendo feliz com outra pessoa, e uma parte de você fica super feliz e outra parte ficar com um pouquinho de fome, de ciúminho, de ai, queria estar junto. É perfeitamente normal. A questão não é o que a gente sente, é o que a gente faz com o que a gente sente, né? Então, compersão seria esse sentimento de alegria de ver a pessoa feliz sem ser com você, né? Sendo com outra pessoa ou outra atividade que ela tá fazendo. Metamor é o nome que a gente usa pra pessoa que se relaciona com quem você se relaciona e que não necessariamente você se relaciona. Então, seria basicamente a namorada da minha namorada é meu metamor. Entendeu? Essa é a definição de metamor. Também é um termo bem usado, mais no poliamor do que nas outras questões, mas é que é fácil também de descrever o modelo de relação. Quem é fulano? Ah, é meu metamor. Se fulano se relaciona com fulano, né? É uma palavra útil em muitos momentos da vida. Duas formas diferentes de viver as relações ali em rede, em polícula. Kitchen table, que seria de mesa de cozinha, então... Poliamor de mesa de cozinha é aquela que todo mundo convive, todo mundo se conversa, todo mundo consegue fazer uma refeição junto ou ir a um evento junto, que não tem nenhum ali problema de fazer as coisas junto, por mais que não sejam relações diretas, né? Então a gente chama de kitchen table, né? De mesa de cozinha. E o poliamor ou as relações paralelas, que é quando as pessoas têm várias relações, mas essas relações as pessoas não se conhecem ou preferem não se conhecer, ou tem toda a questão que eu problematizo bastante do don't ask, don't tell, que é tipo, não perguntamos e não dizemos, né? Que aquilo, a gente tá liberado pra fazer o que a gente quiser com outras pessoas, mas a gente prefere não saber um do outro, que eu acho que é uma coisa que é bem complexa, porque muitas vezes um casal principal concorda em não trocar informação, mas a terceira pessoa fica presa nisso do tipo, eu tô me relacionando com alguém que tem uma relação don't ask, don't tell, aí eu sinto que eu sou amante, sabe? É bem, bem complexo, assim, eu questiono um pouco, mas essa é uma política comum em relações que são paralelas, que a pessoa não vai nem apresentar os metamores entre si e que vai dar um jeito dessas informações e dessas pessoas não se cruzarem. Escada rolante relacional, eu falei pra vocês, né, a ideia de que os relacionamentos têm que subir uma escada obrigatória de etapas pra serem válidos, e é algo que é bastante questionável, né, por que você tem que subir essa escada pra sua relação ser válida, você não pode simplesmente ter uma relação comprometida e feliz e pronto, e isso ser o bastante, né. Na questão de hierarquia e tipos de relação, vai ter a questão da pessoa chamar de relação primária, relação secundária, outra questão que não necessariamente dita hierarquia, mas muitas vezes dita prioridade e negociação ali das relações, é a questão do nesting partner, que é o parceiro de ninho, a pessoa que mora junto com você e que você se relaciona, esse é o nesting partner. Também tem a ideia de anchor partner, que para algumas pessoas que hierarquizam vai ser o parceiro principal, mas que não necessariamente, é a ideia de parceiro âncora. Então é um parceiro que muitas vezes é o que tá há mais tempo com a pessoa, que já tem alguma vida junto, sabe? Assim, antes da gente descobrir a não monogamia, a gente casou, por exemplo, né? Então, ou tem filhos juntos, né? Acaba tendo ali mais coisas entranhadas, mais coisas ligadas do que apenas a relação e a vontade de estar junto, né? Essa é a ideia de parceiro âncora, anchor partner, que muitas vezes é o parceiro que a pessoa tá há mais tempo, né? É uma palavra que pode ser usada aí, mesmo quando a pessoa não hierarquiza as relações, pra definir aquele parceiro que ou é o nesting partner, que mora com ela, ou é o parceiro que as finanças já estão misturadas, que tem filho junto, que tem casamento, enfim, esse tipo de coisa. Na não monogamia, a gente vai falar de muitas questões da assexualidade também, da amatonormatividade, né? A amatonormatividade é aquela ideia de que o amor romântico é o mais importante de todos e que você tem que buscar e que você só vai ser feliz quando você tiver amor romântico. Então, na assexualidade, na aromanticidade, a gente questiona muito isso, né? E também tem alguns termos que conversam aí com as não monogamias partindo da comunidade ácia. Então, por exemplo, por muito tempo eu defini as minhas relações
relações como relações queer platônicas, que é aquela ideia de que é uma relação que não necessariamente tem sexo ou romance, mas que é muito profunda, muito intensa, muito importante, que as pessoas descrevem como mais do que o que seria, entre aspas, uma amizade normal, mas que as pessoas têm dificuldade de entender, porque se você não transa e não tem amor romântico, como que ela pode ser mais importante pra você, né? Então, a comunidade Ciaro, criou essa palavra, que é relação queer platônica, atração queer platônica, que é aquela vontade de estar junto, de ser muito amigo, de fazer coisas que às vezes as pessoas descrevem como coisas de casal, mas que não necessariamente se veem como um casal, sabe? Então, esse foi um termo que me ajudou muito quando eu tava entendendo meu lugar na anarquia relacional, entender que eu sempre tive amizades assim, eu sempre coloquei meus melhores amigos num lugar de muita intimidade, de querer fazer muita coisa junto, de querer trocar muito, e que isso era estranhado pelas pessoas, isso era considerado meio esquisito, sabe? E hoje em dia, felizmente, eu posso viver minhas relações de um jeito que as minhas amizades são cada vez mais românticas, e as minhas relações românticas podem se parecer com amizade, sabe? Então eu acho isso muito legal, assim. Hoje em dia eu quase não uso mais a palavra queer platônica, mas foi algo que foi muito útil na época que eu tava entendendo que eu sempre me relacionei de forma fora do normativo, mas eu não tinha o vocabulário pra entender isso, sabe? Outros dois termos muito legais de falar é New Relationship Energy, Established Relationship Energy. ENR, energia de nova relação, e ERE, energia de relação estabelecida. É muito comum que quando você conhece uma nova pessoa, você já tá ali com as relações estabelecidas e tal, e quando você conhece uma nova pessoa, você se apaixona, você fica empolgado, às vezes parece que tudo faz sentido, às vezes você fica empolgado além da conta com a nova relação, e é muito comum entre não monos novos, né, pessoas que estão começando, você perder de vista as relações que já estão estabelecidas. Então isso é algo que é muito importante a gente falar. Me marca muito um podcast que eu ouvi uma vez, que eles falavam assim, quando você começar uma nova relação, não tome nenhuma grande decisão nos primeiros 6 meses, até no primeiro ano, porque os hormônios podem ser traiçoeiros com você, né? Então é importante a gente lembrar que é comum que quando você se apaixone por uma pessoa nova, ou quando você comece um vínculo com uma pessoa nova, você fica um pouco obcecado, você tem essa energia aí de muita paixão, de muita emoção, de querer fazer tudo junto, mas que isso não quer dizer que essa relação é maior, mais importante, melhor do que a que já está estabelecida. Só que é diferente e que com o tempo essa relação também pode ter uma energia de relação estabelecida, né? Então isso é algo muito importante quando a gente está navegando a não monogamia, entender que os hormônios podem ser traiçoeiros e que é importante a gente estar sempre alimentando todas as relações, por mais que possa acontecer da gente ficar muito empolgado com uma relação nova, e que é importante que todo mundo saiba disso pra se policiar e você entender se você tá cuidando de todas as suas relações como você deveria ou como você gostaria. E também a pessoa que tá do outro lado virar e falar, será que você não tá meio tomado aí pela energia de nova relação e tá tomando decisões ruins, né? Vamos conversar sobre isso? Tô sentindo falta da gente fazer alguma coisa só a gente, sabe? Essa coisa de entender e ser justo e honesto e navegar bem essas relações novas e esses sentimentos que podem surgir aí com as novidades. Então, energia de nova relação, energia de relação estabelecida. Outra coisa que pode acontecer quando você vive várias relações, você tá explorando novos vínculos, é você ficar polissaturado, que é a ideia de que já chegou no seu limite de novas relações que você consegue estabelecer e que você já tá sem energia e sem tempo pra lidar com essas, então você tem que parar por ali. Que é isso, geralmente é isso que vai impedir a gente de conhecer novas pessoas ou entender novas relações, porque a gente já tá polissaturado e precisa cuidar do que tá ali agora, né, que é importante também a gente ter a manutenção de todas as relações que a gente tem, né, não é simplesmente começar e deixar, né? Existe uma manutenção, uma comunicação, entender o ritmo que faz sentido pra vocês, né? Vão ter relações que vai ser mais baixa manutenção, que vocês vão se ver menos, vão ter relações que vão ser mais intensas, que vocês vão acabar fazendo mais coisas junto, né? O importante é estar todo mundo alinhado, e conversa de alinhamento também, uma coisa clássica na não monogamia. Outro tipo de relação também é a relação cometa, que geralmente acontece quando as pessoas moram longe e elas não conseguem manter a relação à distância. Então é aquilo, quando a gente se encontra, quando a gente tá na mesma cidade, quando a gente pode ficar junto, é como se nada tivesse acontecido, e quando a gente se despede, a gente tem uma relação cometa até a próxima vez que a gente pode se encontrar de novo, né? Isso é muito legal quando as pessoas têm dificuldade de manter a relação à distância, mas elas têm esse entendimento das relações como não monogâmicas, porque aí é algo que, quando surge de novo, quando você reencontra a pessoa, pode ser como sempre foi, sem culpa, né? Sem cobrança,
criança e tudo mais. Então, relação cometa é algo bem comum quando as pessoas moram distantes umas das outras. Aí eu dei os termos basicões pra vocês. Espero que tenha dado pra entender que não tenha sido conteúdo demais aí. E também eu vou falar de algumas ideias meio problematizadas no meio e por quê, né? Toda a questão do trisal fechado ou da polifidelidade é algo que é muito questionado também, né? Polifidelidade seria você ter uma relação com mais de uma pessoa, mas vocês serem fiéis entre vocês e não poder ficar com gente fora dessa relação, né? Acaba sendo monogamia com mais gente. Relação aberta, já falei pra vocês. Unicornização, ou a questão de caça de unicórnios, que é quando um casal estabelecido busca alguém, normalmente uma mulher bissexual, para ser marmita. Marmitas que vocês já sabem o que é. E normalmente essa pessoa é tratada como menos importante, as vontades dela não importam muito, porque o casal principal que importa, aquela relação tem que ser preservada a todo custo, então a partir do momento que o unicórnio começar a dar problema, ele pode ser descartado ou pode, né, ser desconsiderado ali no meio, então é algo que é bem importante a gente questionar. Óbvio que vão ter casais que vão ser justos com seus unicórnios, claro. Vão ter unicórnios que vão curtir isso, porque aí eles vão lá, normalmente essas mulheres bissexuais, né, vão lá, vão curtir, vão ser paparicadas pelo casal e depois elas dão meia volta e voltam pra casa, né, não é porque elas curtiram o momento também que elas vão querer estabelecer uma relação de longo prazo, mas é importante a gente pensar que muitas vezes o padrão das pessoas que buscam esses unicórnios acaba sendo meio tóxico com essa terceira pessoa, né, que acaba não tendo direito de querer nada, de pedir nada, né, o que o casal quer que importa, e é isso. Outra coisa muito questionável é que algumas pessoas estabelecem poder de veto, que é quando uma pessoa pode vetar a relação da outra. Acho isso meio bad, né, porque se a gente tá falando de autonomia e de viver suas relações de forma livre, que faz sentido pra você sem controlar o outro, é foda pra caralho você virar e falar, estou me sentindo insegura com essa pessoa que você está se relacionando, então você precisa terminar com ela. Pô, não é legal, né, gente? Tem outras formas de lidar com esse tipo de situação, mas esse tipo de situação também só acontece quando tem lá toda a questão da entidade casal, do privilégio de casal, do casal ficar acima, né? Então, poder de veto também não acho legal. Entidade casal, já falei bastante aqui pra vocês, né? Essa ideia do casal como centro do mundo, como mais importante. Outra coisa bem complicada, assim, ainda mais quando a gente fala de não monogamia como questionamento das opressões, são relações que têm a política do pênis único. Só pode ter um pau ali na relação, sabe? Normalmente casais hétero, o cara é inseguro com outros caras, né? Então, assim, extremamente binário, extremamente machista, e fica assim, tipo, você pode ficar com mulheres e eu posso ficar com mulheres, mas nenhum outro pênis entra aqui. Tem até um nome pra isso em inglês, né? One Penis Policy, política do pênis único. Ou PP, que também é outra coisa bem questionável, né? Tipo, você controlar que a tua parceira pode ficar com pessoas que você possa fetichizar, mas ficar com outro cara que tenha pau aí já é demais, né? Enfim, tudo isso aqui pra dar um panorama aí de termos gerais que podem aparecer quando você for estudar, ler mais sobre não monogamia. E é importante também falar que quando a gente vai falar de relações BDSM inseridas na não monogamia, algumas coisas podem ser usadas como fetiche, algumas coisas podem ali, né, flertar, porque, por exemplo, no BDSM a gente tem esse desejo de ter posse, de ser propriedade de alguém, né? De ser dono de alguém ali no mundo da fantasia, do erótico, e que muitas vezes, num primeiro momento, pode parecer que não conversa com isso de viver as relações de forma autônoma, de forma livre, de forma cada um tomar sua decisão. E aí eu lembro vocês de novo que no BDSM a gente vive um jogo lúdico que faz sentido pra todo mundo que tá ali consentindo, né? É perfeitamente possível que no jogo você seja a propriedade de alguém, você obedeça, você seja submisse, e que quando acaba o jogo, nas suas relações da vida baunilha, você tem diversas relações do mais variados formatos, e você se relaciona com outras pessoas, e que no mundo da fantasia, do jogo lúdico, do controle, quando vocês estão juntos, você serve apenas àquela pessoa, ou você precisa pedir permissão a daquela pessoa para jogar BDSM com outra pessoa, né? É
perfeitamente possível navegar junto. Eu acho que até fica bem legal de navegar quando você tem todas essas ferramentas de comunicação. Não são mundos que se excluem, né? Num primeiro momento pode parecer que é impossível você viver uma não monogamia política junto com o BDSM de DS, né? Um BDSM com DS. Não, é perfeitamente possível. Só exige mais conversa, como tudo nessa vida, né? A gente sempre vai precisar conversar, alinhar, ver consentimento, cada um checar seus privilégios, checar seus sentimentos, checar por que eu tô com um desejo de controlar isso que não necessariamente vai me afetar, né? Então, entender essa coisa do jogo de permitir e proibir dentro do consentido, é perfeitamente possível a gente brincar com fantasias, com fetiches, inclusive com coisas que flertam com esses temas que eu problematizei aqui, desde que isso seja alinhado, todo mundo esteja de acordo e que haja espaço para mudar de ideia, haja espaço para realinhar esse consentimento, para realinhar esses limites, né? Porque é óbvio que quando a gente tá falando de DS no BDSM é uma outra linguagem ali entre o que vai ser negociado, porque uma pessoa vai ter a permissão para mandar na outra, mas é a permissão naquele momento estabelecido, daquele jeito que aquelas pessoas curtem e daquele jeito que faz sentido pro tesão daquelas pessoas. No momento que não faz mais, ou no momento que uma pessoa em DS vira e fala, eu acho que eu queria ter DS com outra pessoa, além da com você, será que a gente consegue alinhar pra ser duas parciais, e aí eu dou algumas esferas pra essa pessoa? O que você acha? A gente pode alinhar isso, sabe? Toda a negociação, toda a questão de alinhar a relação no BDSM tem que ser horizontal, ou não vai ser justo. Então, é perfeitamente possível a gente ter relações justas considerando os conceitos da não monogamia, mesmo quando a gente fala de DSs, mesmo quando a gente fala de uma pessoa ser dona, de outra pessoa ser posse, de aparentemente não conversar com a ideia de autonomia e de não controlar corpos, né? Só às vezes, no início, pode ser difícil de encontrar o equilíbrio, mas é possível e eu já tenho convidados aí em mente para vir aqui conversar com vocês sobre isso, dar exemplos da vida real, de como conseguiu navegar múltiplas relações DS sem precisar encerrar a relação e sem precisar prejudicar o jogo lúdico ali, dentro do que fazia sentido e dentro do que era gostoso para todo mundo que estava envolvido. Bom, aproveitando que eu já tô falando aí de BDSM, não tinha exatamente elaborado, colocado isso na pauta, mas acho que é legal também a gente falar porque que faz sentido, né, unir esses dois mundos e faz sentido a não monogamia pro BDSM. Muita gente pergunta, todo mundo no BDSM é não mono, né, quando entra em contato com o conteúdo do Chicotadas, e não, gente, tem muita gente que super valoriza a monogamia no BDSM, tem muita gente que curte a ideia de ter uma DS exclusiva e busca DS exclusiva e quer mesmo viver uma relação aí de dominação e submissão que só as duas pessoas se relacionam entre si. E claro, né, que ter relações não mono e ter uma DS com mais de uma pessoa, né, ter 2, 3 DS junto, quando a gente fala de relações em que existem muitas esferas em jogo, né, em que muitas partes da vida estão dentro desse jogo lúdico, desse jogo de controle, fica um pouco mais complexo, mas não quer dizer que seja impossível, né, só exige aí mais alinhamento, mais conversa, mais tudo aquilo que a gente sabe para as coisas darem certo. Mas assim, apesar de ter muita gente que busca viver o BDSM dentro de relação estabelecida, dentro de relação monogâmica, e que muitas vezes nem vai querer saber desse outro ponto de vista, nem vai querer conhecer, né, as possibilidades da não monogamia, também, de certa forma, a gente entende como é possível se relacionar de outra forma por causa do BDSM mesmo ser dissidente e a gente entender que as coisas não são tão preto no branco, né? Então, mesmo quando as pessoas são super mono no BDSM, é comum que haja algumas aberturas, que você entenda, por exemplo, que é impossível você ser 100% compatível com a pessoa que você vai se relacionar e que, às vezes, você não vai saber uma prática, sei lá, teu parceiro ama shibari e você não tem interesse em conhecer, ou você não gosta, ou você tem limite com aquilo. Qual é o problema dessa pessoa fazer uma sessão com alguém que conhece mais, né, de fazer uma aula, de treinar com outra pessoa? Eu acho que dentro do BD, como a gente trata de práticas muito específicas, fetiches muito específicos, a gente talvez começa a entender de uma forma muito prática que é meio que impossível você ser 100% compatível com alguém, impossível você conseguir atender a todos os desejos da pessoa, e se você quer ser honesto com você mesmo e não ir além do seu próprio limite, não ir além do seu consentimento, vai ficar faltando alguma coisa. É muito difícil você ser até mesmo 70% ou 80% compatível com alguém, né, quando a gente fala de práticas e fetiches. Então eu acho que isso ajuda a gente a começar
começar a entender isso. Eu lembro que a gente citou isso em um dos primeiros episódios do Chicotadas, que a gente não precisa exigir tanto de uma pessoa só, né? Que a gente pode abrir mais isso e tal. E aí, ampliando e estudando e entendendo além apenas ali da prática específica, né? Ou da parte sexual, ou da parte erótica, ou da parte fetichista. Mas eu acho que esses mundos acabam se cruzando bastante, porque faz muito sentido todas as ferramentas que a gente usa nos dois lugares, né? Faz muito sentido você dialogar, faz muito sentido você alinhar, faz muito sentido você buscar levar a relação com o máximo de honestidade de comunicação possível. E também acaba que são públicos parecidos que acabam se identificando com esses mundos, né? A galera nerd, a galera neurodivergente, a galera que tem aí uma sexualidade dissidente, que busca não viver só da forma normativa, da forma como a sociedade está mandando, né? Não viver só dentro de uma caixa. Então, eu acho que acaba acontecendo aí desses mundos se cruzarem, mas um não é pré-requisito pro outro, né? Talvez só conforme você vai estudando e vai adquirindo essas ferramentas, você vai entendendo que talvez você faça parte dos dois universos e não de um só, né? Mas tem gente mono no BDSM, tem gente baunilha na não monogamia e tá tudo certo. Mas você que tá ouvindo esse episódio aqui, eu te proponho a entender melhor e ouvir mais e entender mais todas essas dimensões da não monogamia que eu tô trazendo aqui pra vocês, né? E o próximo tema aqui da nossa conversa são os erros comuns de quem tá começando e também os pontos positivos da não monogamia pra mim. Mas antes de eu ir pra esse assunto, eu quero agradecer a todo mundo que apoia a gente lá pelo Apoia-se, que acredita no Chicotadas, que colabora com esse projeto mensalmente. E muito obrigada a todos os nossos apoiadores, em especial aos nossos apoiadores Premium, Baiana que mora no Japão, Sr. Lorde de São Paulo, os Cherries, Lycer Cherry de São Paulo, Cadelinha Anônima, Fá Fantástico de Brasília, Rain de Santa Catarina, Cacau do Distrito Federal, Sabrina Filidônia do Rio de Janeiro, Pierrolo Nerd de Brasília, Mia F de Brasília e Morena de São Paulo. Enquanto eu estava listando os nomes aqui, eu percebi que já temos mais de 10 apoiadores Premium e eu prometi recompensa pra vocês quando tivesse mais de 10, então eu vou providenciar agora pra esse mês de maio, hein? Aguardem. E também quero agradecer aos nossos novos apoiadores. Quem começou a apoiar aqui desde o último episódio que eu lancei foi a Ravena, daqui de Curitiba, organizadora do Atados. Muito obrigada, Raves. Bem-vinda aí ao nosso grupo de apoiadores. Porque pra quem não sabe, a gente tem um grupo do Telegram, viu? Pra quem apoia os Chicotadas. Todo mundo que nos apoia ganha algumas recompensas, né? Pode entrar nesse grupo exclusivo do Telegram, participar dos episódios Clube dos Apoiadores, participar da lista de melhores amigos, ter algumas prévias exclusivas, ou também, né, alguns erros de gravação que vão ser ouvidos só pelo pessoal aí que é apoiador Premium, e também colabora para o Chicotadas atingir as suas metas. Então aí a nossa próxima meta é transcrever os episódios, depois a gente quer comprar equipamentos melhores, poder gravar mais vezes em estúdio, tudo isso tá dentro das nossas metas lá com o nosso Apoia-se. E para saber mais e apoiar também, participar do nosso clubinho, ler aí quais são todas as nossas metas e recompensas e apoiar, é só acessar lá apoia.se/chicotadas para saber mais. Muito obrigada, é por causa de vocês que o Chicotadas continua existindo. E agora, pessoal, eu quero conversar com vocês sobre os erros comuns de quem tá começando na não monogamia. Vocês vão ver que são bem parecidos com os erros de quem tá começando no BDSM. É por isso que eu falo, assim, apesar de muitas vezes as pessoas acharem que não tem nada a ver, as ferramentas que a gente usa pra ter relações BD saudáveis, pra ter relações não mono saudáveis, são bem parecidas, assim. Então, por exemplo, erros comuns que eu compilei do pessoal que tá começando na não monogamia. Muita pressa pra partir logo pra ação. Parece familiar? Tipo assim, um casal tá junto, abre, aí a pessoa já entra nos aplicativos, fica desesperada pra transar com aquele colega de trabalho que tem uma tensão sexual faz anos e já corre não sei o que, sem nem ver direito o que as pessoas daquela relação querem, sem estudar, sem entender como fazer pra machucar o mínimo possível, pra todo mundo tá alinhado, pra ser legal pra todo mundo, né? Então a pressa é sempre um grande erro. Sempre tenham paciência, gente. Sempre entendam bem o que vocês vão fazer
fazer, senão pode acabar dando merda, você se arrependendo depois, aí vai ser tarde demais pra voltar atrás, né? Outro clássico, falta de comunicação. Pra dar certo, pra todo mundo ficar feliz, a gente precisa ser honesto, precisa conseguir falar das coisas com todo mundo que a gente se relaciona, precisa conseguir alinhar as coisas. O pessoal não mono ama uma DR, é uma delícia. Ai, gente, é tão gostoso quando, tipo, você sabe exatamente o que esperar, você já conversou com a pessoa, tá todo mundo feliz, entendeu? Ou quando tem um problema e você pode simplesmente falar pra pessoa em vez de ficar fazendo joguinho ou ficar esperando que a pessoa adivinhe o que você tá sentindo, sabe? Recomendo demais alinhar relação, muito gostoso. Mas é um clássico que as pessoas comecem só indo pra ação, só tendo pressa, sem se comunicar direito, e isso também costuma dar ruim, viu? Costuma dar ruim. Outro erro comum, hipervalorizar a parte sexual, né? Ir aí pro lado de objetificar pessoas, de colocar o tesão acima de tudo. E assim, claro, não vou higienizar aqui, falar que não tem muita putaria. Sim, tem putaria, gostamos, a galera gosta de putaria. E tá tudo bem com isso, mas é importante lembrar que não é só isso, né? Se você tá querendo viver aí de uma forma ética, de uma forma conversada, de uma forma alinhada, né? Se você quer só sexo, se você vai buscar não monogamia só pra putaria, vai pra uma casa de swing e faz só ali naquela noite e pronto, né? Marca uma orgia e pronto. Então, assim, hipervalorizar, colocar acima das questões de comunicação e tudo mais, acaba criando consequências negativas aí pra algumas pessoas, né? Todos esses erros que eu tô citando aqui é porque eu já sei de histórias que deram merda por causa disso, viu, gente? Acontece muito, assim. Outro erro comum, excesso de regras que perpetua o controle dos corpos, né? Aquela tentativa de, a gente vai abrir, a gente vai ser não mono, mas acaba criando um monte de regras, tentando evitar sentimentos negativos, tentando fugir de sentir coisas ruins, sendo que assim, você pode tentar controlar tudo que você quiser, não dá pra controlar tudo, sempre vai ter alguma dificuldade, sempre vai ter conflito, e sempre vai ter sentimentos negativos pra lidar, em qualquer momento da vida, sabe? Não tem como você, por exemplo, a gente fica triste, a gente tem que ficar triste, tem que lidar com aquele sentimento. Você fica com ciúme, você tem que lidar com esse sentimento. Não dá pra você tentar criar uma situação em que você nunca vai sentir vontade de controlar, que você nunca vai sentir ciúmes, porque esse cenário é utópico, não existe nenhum modelo de relação, né? Mesmo que você quisesse se manter mono, em algum momento você ia sentir sentimentos negativos, né? Então, as regras não vão fazer muito por você nesse ponto, como eu já falei aqui. Outro erro comum, que também afeta bastante as relações no BD, né? Falta de inteligência emocional. É muito importante para se relacionar bem, você ter um bom autoconhecimento, você ter uma boa autoconsciência, você ter disposição para se investigar, para conversar, para se mostrar vulnerável, para falar das coisas de forma aprofundada, para não fugir dos assuntos difíceis. E para isso é importante você ser maduro, é importante você ter inteligência emocional, que nem todo mundo tem ou tá disposto a elaborar e desenvolver, né? Então, assim, é bem importante pra você não acabar vendo as suas relações ruírem, ou você ser alguém que... Porque, assim, a comunidade BD se conversa, a galera de uma cidade sabe quem são as pessoas do BD que são red flag, que são tóxicas, que tiveram comportamentos ruins com parceiros. E na não monogamia não é muito diferente, né? As comunidades também se conversam. É perfeitamente natural e possível você ir buscar referência de uma ex da pessoa que você tá conhecendo pra entender como que aquela pessoa se comportou com essa ex. E aí, essa pessoa, se é todo mundo não mono, ela vai te dizer quais foram os pontos positivos, quais foram os pontos negativos e que tipo de coisa que você tem que prestar atenção. Eu já cansei de falar isso. E o mais comum aí é mesmo a pessoa, às vezes, faltar uma maturidade, faltar uma inteligência emocional, faltar ser parceiro nas horas que precisa, né? Ser aquele parceiro ótimo até a hora que a coisa aperta. Então, é importante também desenvolver aí sua maturidade, sua inteligência emocional, né? Se manter em terapia pra poder se relacionar melhor também. Outro erro comum, falta de responsabilidade afetiva e a objetificação de pessoas, né? A não monogamia não é desculpa pra usar os outros, não é desculpa pra ser ultra individualista, né? E só a sua vontade valer e foda-se que você vai machucar os outros, né? É também sobre se importar com as pessoas que estão ali com você e principalmente ser honesto. Ser responsável afetivamente não é ser recíproco, a gente já falou isso aqui várias vezes, mas é sobre ser honesto sobre os seus sentimentos, né? Ser claro com a pessoa,
pessoa, não simplesmente tascar um ghosting na pessoa, né? Se que você quiser terminar, você falar com todas as letras, né? Com a outra pessoa. E também lembrar que são seres humanos, né? E não ir pra esse lado de objetificar, usar e jogar fora, que infelizmente acontece muito. Eu recebo muitos relatos de pessoas que estão começando a viver a não monogamia, conhecem um homem em algum lugar, quase sempre um homem cis, e essa pessoa caga pra ela, não tem nenhuma responsabilidade afetiva e fica, pô, é isso que é não monogamia? Mas muitas vezes são pessoas que estão usando esse nome de não monogamia pra agir como se fossem solteiros pegando geral, sendo que não. Uma coisa que eu gosto muito de falar com pessoas que estão começando, ou quando eu tô falando com pessoas que estão ali tendo primeiros dates, né, que estão começando a explorar a não monogamia como solteiros, é que é muito louco porque, de certa forma, quando você tá conhecendo pessoas, é parecido com a monogamia, porque você não tem compromisso com ninguém ali, mas na não monogamia, se você e a pessoa que vai sair com você, os dois são não mono, é muito engraçado que ao mesmo tempo que vocês não têm nenhum compromisso um com o outro, vocês já têm o compromisso mínimo de ser honesto um com o outro e de ter responsabilidade afetiva. Então, desde que eu passei a me descrever como não mono e a sair apenas com pessoas que também se descrevem dessa forma, e que quando eu pergunto, por exemplo, como você vive a sua não monogamia, a pessoa consegue me responder e não só fugir de responder, ou não só falar, tô solteira, não tô querendo me comprometer, não tô querendo me amarrar, então tô curtindo a não monogamia. Quando a pessoa me dá uma resposta que eu vejo que ela realmente entende o que é a não monogamia pra ela, eu já fico mais segura, que eu sei que se a gente tiver um date, a pessoa não tiver mais interesse em mim, ela vai simplesmente falar e ela não vai me deixar de sumiço, falar assim, vamos marcar, e vai ignorar, ou vai me dar respostas vazias, ou vai fingir que não é com ela, sabe? Então, eu acho muito legal, assim, quando as pessoas são responsáveis e se importam umas com as outras, que mesmo quando as coisas não dão certo, você pelo menos tem uma resposta, sabe? Você não fica naquilo, e se? O que será que aconteceu? Será que eu tenho que me preocupar? Sabe? Porque, gente, a época que eu era solteira, sei lá, eu não me considerava monogâmica, eu considerava que eu só queria curtir, assim, né? Na época, depois que eu fui entrar em contato com a questão da não monogamia. Eu levava cada ghosting, cada perdido, cada falta de noção, sabe? E realmente isso melhorou muito. Óbvio, eu sempre tive um bom filtro ali nos aplicativos, porque eu sempre fui demissexual, então meu tempo era diferente das outras pessoas, isso já era um filtro, e também eu sou fora do padrão, então já era outro filtro, então eu acabei tendo bons dates, assim, na época que eu tinha mais dates, mas também levei muito perdido, também teve muito cara sumindo, também teve muita falta de responsabilidade afetiva, e são coisas, assim, que na não monogamia, saindo apenas com pessoas não mono, ou pessoas que são indicações de outras pessoas, ou pessoas que eu conheço no meio BD que também se identificam com a monogamia, acaba que as coisas foram fluindo muito melhor, sabe? E sendo que antes a experiência era só... O número de experiências com machos, escrotos, babacas, sem responsabilidade afetiva era muito maior, assim, quando eu não sabia ou quando eu me propunha a sair com monogâmico, sabe? E claro, né, assim como eu não posso virar pra vocês e falar que todo mundo no BDSM é ético, saudável, responsável, né, que pratica de forma segura, que protege suas parcerias, né, não posso te falar isso. Vocês sabem que tem um monte de red flag, vocês sabem que tem um monte de gente tóxica, vocês sabem que tem um monte de gente que não vai levar o BDSM de uma forma legal. Eu também não posso virar pra vocês e falar que todo mundo não monogâmico, nossa, super responsabilidade afetiva, super letramento, super pessoas muito desconstruídas e conhecedoras e dispostas a dialogar e que são super maduras e tal. Não, isso é o ideal, né? Isso é o que a gente busca, isso é o que as pessoas acabam trabalhando se elas estão realmente dispostas a trabalhar, mas que não é garantia, né? Também vai ter gente escrota em todo lugar, também vai ter macho se aproveitando. Eu falo de pessoas de todos os gêneros, mas principalmente de machos se aproveitando do BDSM pra comer mais mulher, se aproveitando da não monogamia pra comer mais mulher, fazendo perfil esquerdo macho, desconstruidão, e na verdade só tá reforçando estereótipos e reforçando preconceitos. Isso vai ter em todo lugar, infelizmente, mas eu acho que com as ferramentas que a gente tem também pra identificar sinais de alerta e de perigo e bandeiras vermelhas, a gente vai entendendo, né, quem tá levando isso a sério mesmo, quem realmente tá sendo honesto e quem tá ali
colocando um show pra acabar reforçando seus próprios privilégios e conseguindo benefícios com isso, né? Então, claro, não dá pra dizer que só tem gente maravilhosa em nenhum dos mundos. Eu observo, por exemplo, que o letramento de gênero, o letramento de raça, né, toda a questão política, entender de machismo, de misoginia, toda a questão de neurodivergências também, que é muito importante isso pra viver na monogamia de forma política. E eu reparo isso, por exemplo, nos homens que eu me relaciono, que eu vejo que tem um letramento acima da média aí, comparando, né, com a galera mono, com a galera que não é tão politizada. Então, que existe esse diálogo, que existe essa questão do tipo, se eu estou questionando politicamente, se eu vou viver isso politicamente, eu não posso deixar todo o trabalho de casa pra minha companheira fazer. Se eu tiver uma companheira, um afeto que engravida e que pare meu filho, não é ela que vai ficar limpando a casa, cuidando das crianças, sobrecarregada, e eu vou sair pra ficar com o meu afetinho novo, pra pegar a mulher nova, pra sair, sabe? Óbvio, existe essa mentalidade que talvez a não monogamia seja horrível pras mulheres, mas na verdade, pra você viver a não monogamia de uma forma política, você tem que estar com o seu letramento de todas essas questões em dia, né? O letramento de gênero em dia. Então, na verdade, tem potencial pra ser muito mais justo, muito mais igualitário, muito mais focado no coletivo, né? Na coletivização do trabalho, do cuidado das crianças e tudo mais. Só que pra isso, né, você precisa confirmar mesmo que as pessoas com quem você vai se relacionar têm a mesma visão dessas coisas que você, né? Isso é um tema que é muito frequente, né? Quando o afeto é político, a gente precisa falar da exploração do trabalho doméstico, a gente precisa falar que todo mundo tem que ter esse letramento, tem que ter essa consciência das opressões, tem que questionar os próprios privilégios, né? O cara entra achando que vai comer mais mulher e descobre que ele tem que entender o privilégio masculino dele e dividir o trabalho doméstico e entender todas as questões que controlaram a mulher ao longo dos séculos na monogamia, né? A partir do momento que é uma orientação política, a gente também vai questionar a divisão de tarefas, jornada de trabalho, toda a questão das opressões estruturais que estão muito presentes na monogamia e que a gente tenta estar consciente o bastante para combatê-las na não monogamia e para desconstruí-las, reduzi-las e estar ciente delas, estar ciente das opressões que a gente sofre, das opressões que nos privilegiam, né? Que a gente acaba tendo uma série de privilégios que oprimem outras pessoas, enfim. Muito importante falar disso quando a gente fala de visão política do afeto e de se relacionar. E quais são alguns pontos positivos da não monogamia pra mim? Bom, primeiro, a vida inteira, por eu ser fora do padrão e tal, tinha muito essa ideia de que ia ser muito difícil encontrar pessoas que gostassem de mim e que eu não era atraente. Isso foi muito colocado na minha cabeça, viu? Hoje em dia já tem bons anos que a minha autoestima física, assim, tá em dia. Mas na minha juventude, assim, era muito, você só vai namorar se você emagrecer, você só vai ser feliz, só vai ser considerada para relacionamento por pessoas legais se você for magra, se você for mais padrão. Ainda bem que logo eu desconstruí isso, porque é a maior mentira que tem. E também tem o lado do tipo, bom, já que você é assim, na hora que você encontrar alguém que se interesse por você, você tem que agarrar, valorizar e não deixar, e não soltar, e não deixar embora. E isso é uma ferramenta para dependência emocional gigantesca, né? E quando você vive a não monogamia de uma forma que você entende que o afeto não precisa ser exclusivo, que não precisa ser só com uma pessoa, que você pode amar várias pessoas de diferentes formas e viver sua vida de forma coletiva, isso cria menos dependência emocional, isso pode criar, né, óbvio, para cada pessoa vai ser diferente, uma rede de amor muito legal, assim, para você entender o que você merece, você ter exemplos do que você merece, sabe? Hoje em dia eu não me contento com pouco, né? Eu posso ter várias relações, mas eu não preciso ter uma relação em que eu não sou valorizada como eu sei que eu mereço, que eu tenho menos do que o mínimo. Tenho vários exemplos de pessoas que são incríveis na minha vida, então eu não preciso me contentar com migalha de afeto, sabe? Esse afeto, por muito tempo, acho que se eu fosse monogâmica hoje em dia, seria um afeto que talvez eu não tivesse, que talvez me fosse negado, que talvez eu sentisse que eu teria que me esforçar muito ou virar outra pessoa pra virar alguém adequada pra essa relação monogâmica padrão, sabe? E hoje em dia eu sinto demais que eu posso ser 100% eu em todas as minhas relações, sem medo de que o fato de eu ser eu mesma possa fazer alguém deixar de gostar de mim, possa fazer com que eu seja menos interessante, com que eu seja menos amada, sabe? Hoje nas minhas relações eu me sinto muito amada, muito apoiada, e muitas dessas dores que eu tinha na juventude
não existem mais, porque eu vejo como é possível viver esse amor pleno e como existem várias pessoas incríveis que me amam como eu mereço e que eu amo como elas merecem, sabe? Do jeito que cada um é mesmo. E que são pessoas que talvez a gente não se encontraria se a gente vivesse numa lógica monogâmica, sabe? Por exemplo, eu não quero casar nem ter filhos. Nunca quis, assim, faz muitos anos que eu nunca quis. Algumas das pessoas que eu me relaciono querem ter filhos. Eu sou a pessoa que super vai estar presente pra ajudar a criar, vai ser a tia legal, super vou ser rede de apoio, mas eu não tenho interesse em parir e ter um filho, assim, que meu nome vai estar lá na certidão de nascimento, sabe? E talvez isso impedisse algumas das minhas relações hoje, né? Cada um tem ali questões que talvez se fosse pra ter uma relação monogâmica, se relacionar com apenas uma pessoa, seriam deal breakers, seriam coisas que impediriam aquela relação e que a gente tem relação super gostosa e super saudável hoje em dia. Então, assim, eu acho muito legal isso, sabe? Que me permite ter relações muito legais, muito saudáveis, muito profundas, muito amorosas, com pessoas que, se a ideia fosse ter um parceiro de vida que concorda com todas as suas visões de vida, que fosse pra você casar, pra você morar junto, pra você dividir despesas, pra você dividir a vida, pra você misturar tudo e ter filhos e tal, provavelmente eu não me relacionaria com essas pessoas. Em algum momento a gente romperia porque eu não quero ter filho e a pessoa quer, sabe? Então, eu acho muito legal isso também, que a gente também entende que a gente não precisa ser tudo pra outra pessoa, né? Isso tira uma pressão das costas da gente gigantesca, assim. Eu acho muito maravilhoso que a gente não precise carregar esse peso de ser tudo pra outra pessoa, né? Outra coisa muito legal da não monogamia é que eu sinto que a minha identidade, né, como eu tava falando, quem eu sou, mas a minha identidade é totalmente compreendida e abraçada, né? O fato de eu ser demissexual, de eu ser demi-romântica. Por muito tempo eu achei que eu era aromântica, inclusive. Demora muito pra eu ter atração romântica por alguém. É algo que fica bem adormecido, assim. Às vezes que eu senti foram meses e meses depois da relação já tá acontecendo. Tem toda essa questão de ter relações num formato diferente do que é considerado padrão na sociedade, né? Toda a questão da relação queer platônica que eu falei. De ter relações que não necessariamente vão ter sexo ou romance, que tá tudo bem, que a gente entende que são relações importantes e que são relações profundas e que são relações, né, de afeto e que elas não precisam ter romance ou ter sexo pra serem validadas, pra serem consideradas importantes, né? Que o que importa, pra mim pelo menos, né, o que importa é o comprometimento, a vontade de estar junto, a vontade de estar ali pelo outro, vontade de passar tempo junto, de poder ser você mesmo perto da pessoa, de ser uma boa companhia. É isso que é relevante, né? Não o fato de se você transa ou não, se você tem romance ou não. Outro ponto positivo é que acaba gerando menos dependência emocional. Fica aquela coisa assim, eu gosto muito dessas pessoas, todas as vezes que eu tive términos, eu sofri, mas a gente entende melhor o fato de que, assim, ninguém vai morrer se a relação acabar, que a gente pode estar ali presente um pro outro e que às vezes as coisas precisam mudar, às vezes as relações precisam desescalar. Desescalar, inclusive, é uma palavra que eu não citei no glossário, né? Que é a ideia de você mudar uma relação, né? De você alterar alguma coisa ali na relação, de talvez vocês passavam mais tempo junto, vocês decidem passar menos tempo junto, né? Você pode fazer aí um desescalamento, desescalação, não sei, da relação, desescalar a relação. Então, às vezes é necessário você chegar a essa conclusão, às vezes você entende que não tem a compatibilidade que tinha antes, ou que é melhor vocês mudarem a dinâmica, né? E entender que isso não precisa ser o fim do mundo, apesar de, claro, quase sempre vai ter sofrimento envolvido. Mas também entender que você tem outras pessoas por você, né? Então já aconteceu de eu ter término, voltar, né? De eu terminar uma viagem, aí eu tá voltando, e as pessoas já estarem aqui a postos pra ficar de plantão cuidando de mim, sabe? Ouvir eu desabafando 20 vezes, passar tempo comigo, sabe? Que talvez se eu tivesse uma relação monogâmica que eu terminasse, eu não teria tantas amigas, assim, ou tantos vínculos próximos, porque eu tava só cuidando da relação monogâmica. Aí você termina e você tem, sei lá, 1, 2 amigas que vão poder te fazer companhia, te chamar pra fazer alguma coisa, porque toda a sua energia tava focada naquela relação e você mal tava alimentando suas amizades, sabe? Que óbvio que a gente sabe que não é saudável, mas que acontece muito quando a gente fala de relação monogâmica. Outro ponto positivo, toda a questão da responsabilização e do amadurecimento pessoal. Eu era uma tapada sobre como se relacionar até ali meus 28, 29 anos, gente. E quando é monogamia, eu meio que fiz um intensivão de relacionamento, sabe? Toda a questão de você entender sua responsabilidade, entender a responsabilidade do outro, conversar sobre isso, né? Não fugir de conflitos, não fugir de temas difíceis. Eu acho que eu tive um amadurecimento express e uma visão aí de relacionamentos que foi muito profunda,
porque no meu caso, né, eu acabei lidando com diferentes tipos de personalidade, então foram aparecendo diferentes dificuldades, conflitos, pontos positivos, então acaba criando um repertório que, se eu fosse monogâmica, eu demoraria muito mais tempo pra criar esse repertório, né? Foi algo que acabou criando muito amadurecimento, assim, pra mim, sendo que, assim, lá em 2019, quando eu fui ter uma relação, tipo, eu não tinha a mínima noção de como me relacionar, sabe? Eu não sabia o que eu não sabia, sabe? Então era muito fácil de me manipular, porque eu nem sabia como que funcionavam relações, e depois de todo o estudo que eu fiz, e de como eu me importo em me comunicar melhor, em entender as relações melhor, em estudar sobre não monogamia, acabou criando aí um intensivo prático de como se relacionar melhor, sabe? Não que vá ser assim com todo mundo, mas eu percebo que aconteceu muito comigo. Outro ponto positivo, você consegue focar a sua vida e o jeito que você leva a sua vida em coisas muito mais importantes do que o medo de uma traição. Porque a partir do momento que você tá obcecado o tempo inteiro, se o fulano tá te traindo, em controlar o corpo do fulano e não sei o que, se essa não é mais uma preocupação, acaba criando um pouco mais de paz, né? Acaba dando tempo pra você focar em outras coisas, pra você se preocupar com outras coisas, né? Até tem um meme, assim, que eu já vi que, tipo, nossa, às vezes me dá vontade de desistir da não monogamia, mas aí eu penso, porra, eu queria estar brigando por causa de like no Instagram? Não queria. Então tá melhor assim. Às vezes a gente desanima, às vezes tem uns conflitos que são difíceis de lidar, alguns sentimentos que são difíceis de lidar, mas não trocaria essa vida por nenhuma outra, viu? Ficar brigando por causa de like no Instagram não dá. Outro ponto positivo, toda a questão do diálogo e da resolução de conflitos, né? De como a gente tenta lidar com isso ali no diálogo aberto, ter maturidade, ter responsabilidade, disponibilidade, né? Não que vá ser perfeito, né? A gente erra pra caralho também, não são só flores. Não estou te prometendo um mar de rosas, mas é muito bom quando a gente entende que a gente consegue dialogar e resolver as coisas, né? Outra coisa muito positiva pra mim é o fato que eu consigo viver a minha verdade nos meus próprios termos, sem seguir qualquer norma imposta por terceiros, né? Viver ali a minha verdade. Entender que todo relacionamento significativo meu é importante, independente de rótulos, de atividades que a gente faz ou deixa de fazer, né? Entender que essa é a minha verdade, que isso me faz feliz, é muito legal. Toda a questão da desconstrução do amor romântico, da entidade casal e da família nuclear, e entender que a gente não precisa do amor romântico para ser feliz, que a gente não precisa construir a família tradicional para ser feliz, que a gente pode ter a nossa família do jeito que faz sentido pra gente, né? Isso é muito legal também. E eu acho maravilhoso, apesar das dificuldades que isso traz também, eu acho maravilhoso toda a questão da vida em rede, né? Da colaboração, da coletividade, da inclusão, da gente buscar desconstruir coisas, ver tudo de forma interseccional, entender como a gente pode construir junto de forma coletiva, com apoio, com suporte, com afeto, problematizar as coisas que a gente vive, o jeito que a gente vive o mundo, o jeito que a gente relaciona, o padrão de pessoas que a gente se relaciona, entender que é possível ver isso de forma coletiva, inclusiva, diversa, sem nunca perder de vista o político e o coletivo. Bom, aqui eu pensei em responder algumas dúvidas comuns das pessoas, né? Por exemplo, toda a questão dos ciúmes, de proteção, de ST, sobre fazer planos de futuro, sobre ser igual a ser solteiro, sobre se não monogamia é coisa de gente padrão, branca e hétero, sobre questões problematizadas, etc. Mas já estamos chegando no limite do tempo aqui, então me conta se você quer saber sobre isso. Essas são dúvidas suas? Você quer que eu faça um segundo episódio introdutório só respondendo as dúvidas mais comuns? Ou talvez você pode deixar ou no link para dúvidas que a gente tem no nosso Linktree, ou no comentário do Spotify, ou no comentário do Instagram, no comentário do YouTube, qual dúvida que você quer que a gente responda no próximo episódio, que aí eu posso fazer só dúvidas comuns. E também pensei em falar como funciona pra mim, mas eu acho que eu vou deixar pra um episódio com o convidado, aí o convidado fala como funciona pra ele, ou eu falo como funciona pra mim, e a gente faz essa troca aí de experiências, que eu sei que vocês gostam de ter experiências práticas da vida real pra entender mesmo como essa teoria toda, né, tudo isso que eu falei, se aplica na vida real e ter exemplos aí reais e práticos da nossa vida, né. Então isso vai ficar para um próximo episódio, porque já tô falando aqui, tem 1h40 aqui nessa gravação. E eu queria que o episódio ficasse com 1h30, menos de 2 horas, né, se possível. Então aí agora o que eu vou fazer é deixar algumas sugestões de fontes pra vocês. Eu pensei em citar alguns criadores de conteúdo gringos, mas felizmente, quando a gente fala de não monogamia, tem muita gente no Brasil criando conteúdo legal. Muita mesmo. Felizmente, né, eles estão bem à frente da gente do BDSM,
BDSM nessa área, porque tem livro publicado, tem muita gente mesmo que escreve e posta coisas legais, coisas interessantes, novos pensamentos, novas coisas aí com consistência quando a gente fala de não monogamia, né? Porque vocês sabem que no meio BDSM é uma questão a gente ter um pouco de falta de fontes ainda em português, né? Muitas vezes surgem novos criadores que estão falando sobre BDSM, mas logo a galera desiste, ou cria de forma meio inconsistente, né? Ou cria um conteúdo aí de um ponto de vista que talvez a gente não concorde muito. E na não monogamia, é claro, tem muitas diferenças aí teóricas, filosóficas. Tem pessoas que discordam veementemente umas das outras, perspectivas e pontos de vista e abordagens que são bem diferentes. E as pessoas que eu vou citar aqui, não vou citar todas que eu conheço, tá? Teria bem mais gente realmente, mas assim, a partir do momento que você for seguindo essas pessoas, vão aparecendo outras indicações e referências, e aí vão ser mais pessoas pra você seguir, pra você conhecer. E eu queria dizer que eu sei que algumas dessas pessoas recebem críticas umas das outras, e que existem algumas picuinhas no mundo não mono, mas eu tô citando aqui todos os perfis que eu considero que tem alguma coisa ou várias coisas que podem ajudar vocês que estão ouvindo, porque é isso, né? Eu acho que é muito importante a gente repensar muita coisa e a gente vê tudo de forma política, mas eu acho que começa com a gente entendendo as nossas dores, sabe? Eu acredito muito em primeiro falar com o indivíduo e a pessoa entender como funciona pra ela, entender no corpo dela como pode fazer sentido e como aquilo pode ser benéfico, lidar com os sentimentos dela e a partir disso entender que vai muito além dela, que é político, que é estrutural, que é importante olhar além apenas do imediato, além apenas do prazer imediato, além apenas da variedade inicial, sabe? Então, eu considero que todos esses perfis aqui que eu vou citar têm seus pontos positivos e todos eles me ajudaram, foram úteis pra mim em algum momento da minha jornada. Em momentos diferentes e tal, não concordo com tudo que todos falam, mas é assim também quando a gente fala de fontes de BDSM. Tem várias pessoas que eu já citei aqui que eu discordo veementemente de muitas coisas que falaram. Mas, enfim, é importante que vocês conheçam vários pontos de vista e desenvolvam seu senso crítico e entendam aí o que faz sentido pra vocês e o que não faz. Eu vou começar pelos livros, porque eu acho muito chique a gente ter livro em português que a gente pode usar de referência relacionada à não monogamia, porque o mundinho BDSM chora, porque a gente queria muito ter mais livros aí publicados em português oficialmente sobre o universo BDSM. Pra começar, eu vou falar de 3 livros traduzidos. O primeiro não é exatamente sobre não monogamia, mas pode ajudar você a começar a pensar em tudo que pode te levar a entender a não monogamia, que é um livro sobre amor. É o clássico da Bell Hooks, Tudo sobre o Amor, que ela vai falar de diversas formas de ver o amor e que não existe só o amor romântico e tudo mais. Então, eu acho que é muito legal pra gente começar a entender a forma que a gente se relaciona de forma diferente, entender que amor vai muito além apenas do hipervalorizado amor romântico, né? O segundo livro que eu vou citar é um livro que é datado, que não dá pra concordar com tudo que ele fala, tem algumas coisas que eu discordo bastante hoje em dia, mas que eu acho que é um ponto de partida legal, apesar de ser datado. E também eu acho muito legal porque é um livro de 2 autoras que também escrevem livros sobre BDSM, que são a Janet Hardy e a Dossie Easton. Livro que no original se chama The Ethical Slut, alguma coisa como A Puta Ética, e que a tradução em português ficou Ética do Amor Livre. Então no livro vai falar muito sobre questão de promiscuidade, sabe? Vai ter uns termos assim que você fica, mas precisa falar desse jeito? Só que é lembrar que foi escrito muitos anos atrás e que pra quem só conhece a monogamia pode começar a abrir as coisas para as pessoas entenderem outras visões, mas é uma visão extremamente estadunidense, extremamente voltada ali pra você transar com mais pessoas ou pra questão do poliamor e tal, mas eu acho que pode ser muito legal aqui pra gente, pra você que não conhece nada sobre toda essa questão, que você ainda tá começando nesse mundo, pra começar a pensar as coisas diferentes e abrir alguns horizontes, e também é muito legal porque é das duas, né, pra quem não sabe, a Dossie Easton e a Janet Hardy também são as autoras de 2 dos melhores livros sobre BDSM, que é o The New Topping Book e The New Bottoming Book. Então, elas já partem de um ponto de vista kink também. São 2 autoras que também são abertamente kink. Então, por isso que eu acho legal citar o livro delas aqui, por mais que também tenha problemas. Outro livro traduzido muito legal e que já vai trazer uma pegada mais política de toda essa questão é O Desafio Poliamoroso, de Brigitte Vassalo. Todos esses livros você encontra traduzido aí no Brasil. E aí eu vou falar dos livros escritos por
por brasileiros, estudiosos aí de toda essa questão. São livros aí com uma pegada mais teórica, mais essa linha de pensamento aí desenvolvida por brasileiros mesmo. Primeiro, maravilhoso Descolonizando Afetos, de Geni Nunes. Quem não conhece, pelo amor de Deus, onde vocês moram. A Geni é a @genipapos no Instagram. Ela lançou esse livro que chama Descolonizando Afetos. Ela é indígena e o livro tem a parte mais teórica, tem poesia, tem relatos, enfim, tem de tudo um pouco. Sabe? Recomendo demais. O segundo livro que eu vou falar chama Negritude e Não Monogamia, que é de Juan Fernandes. E Juan Fernandes também escreveu um outro livro, dessa vez com Andreone Medrado, que chama Não Monogamia, Trânsitos entre Raça, Gênero e Sexualidade. E outro livro também lançado em português é da galera do Não Mono em Foco, que chama Nas Trincheiras por Novos Mundos, Caminhos para a Não Monogamia Política. A outra vez que eu vi sobre esse livro, ele estava indisponível na versão física, mas ainda tinha venda online ali pela Amazon e tal, pra você poder ler no seu aparelho, né? Então esses são os livros aí lançados que eu tenho pra indicar pra vocês. Eu acho muito chique ter livro sobre não monogamia em português. E todos esses nomes vão estar na descrição, tá, gente? Se você tiver perdido algum nome ou não souber como escreve o nome das pessoas, vai estar tudo lá embaixo na descrição. E também vai ter muitos podcasts e muitos Instagrams. Eu vou citar aqui só alguns pra vocês, tá? Podcast, se você tá aí, não sabe nada, que é uma introdução básica sobre as dúvidas mais comuns, as coisas mais comuns aí, um negócio rápido, conciso, interessante. A Eta Nega, que é a Cá Fernandes, né, @eta.nega, criou o podcast Eta Porra. O @ no Insta é etaporra.pod, e ela fala sobre não monogamia. Teve a primeira temporada ali bem completinha, tratando de vários dos temas mais polêmicos ali, de um jeito bem gostoso de escutar e de aprender, então recomendo demais. Se você tá aí totalmente perdido, sem saber por onde começar, começa pelo podcast da Cá Fernandes, que tá bem legal. Aí eu também vou te indicar o NM Pod, que é da galera do Não Mono em Foco. Eles, inclusive, têm um episódio sobre BDSM gravado com o Lui e com a Marisa, que também são pessoas que eu vou indicar que vocês sigam, que volta e meia eles estão falando sobre não monogamia lá no Insta. Então o NM Pod é o podcast da Não Mono em Foco. O Imposturas Filosóficas, que é o podcast da Razão Inadequada. Eles não falam só sobre não monogamia, mas é um tema que perpassa vários dos episódios. Eles já gravaram um episódio com a Geni, por exemplo, bem legal. O podcast RC Não Mono, que já é aí uma pegada de duas psicólogas que tem vários pacientes não mono e que também vivem a não monogamia, então falam bastante ali de relatos, de dúvidas, de uma questão mais prática ali mesmo de vivência. E o Ramboia com Moderação, que é um podcast de poliamorosos. Eu não sei como que tá a equipe atualmente, mas na época que eu ouvia mais era uma brasileira e 2 portugueses, então era bem interessante de ouvir. Eles falavam de várias questões ali da vivência não mono, poliamorosa deles. Aí os perfis no Insta, eu vou indicar os perfis da Cá Fernandes, que é o eta.nega, o etaporra.pod, o perfil da Laura M. Pires, que é _ Laura M. Pires, ali tem vários textos bem legais ali pra quem tá aí em sofrimento sobre essa questão de se relacionar e de entender os relacionamentos. Tem várias coisas ali bem práticas pra entender as coisas. O perfil da Geni, que é a autora do Descolonizando Afetos, né? É @genipapos. No Insta tem vários textos que são mais poéticos, que são mais curtinhos, que são super acolhedores. Tem alguns com uma pegada mais teórica também, mas é um Insta que é bem gostoso de acompanhar, porque também tem uma pegada bem de acolhimento, assim como o perfil da Laura tem, eu gosto bastante. Alguns perfis que me ajudaram muito no início da jornada, sabe? Quando tem muito ali, muito questionamento de uma relação que não tá dando certo, você não sabe muito como lidar e tal. Tem muitas coisas históricas, assim, quando eu tava me relacionando com... Eu ainda tô me relacionando com eles, né? Mas agora num formato diferente. Mas quando eu comecei, eu contei aqui no podcast, quando eu comecei com o Léo e o Pedro, na época a gente teve muitas dificuldades ali, no comecinho de 2022. E nessa época, os posts do @rcnãomono foram muito úteis, assim, pra gente. Parecia que eles estavam conversando com a gente, sabe? Cada semana, o tema de cada semana parecia que era exatamente o que a gente tava passando. Então, pode ser muito legal aí voltar ao feed ou ler os textos antigos. Tem várias coisas ali que podem acolher, às vezes, alguma dor que você tá sentindo na hora, né? Outros perfis ali mais de acolhimento, de ponto de entrada ali pra alguns conceitos básicos, né? Que podem ser legais. É o @afetonm, @compersão_ e @ramboia com moderação, que é o do podcast que eu falei. O RC Não Mono também tem podcast. Aí, perfis que são realmente de estudiosos para aprofundar mesmo as questões, para trazer mais questionamentos aí, que geralmente vão ter blogs ou vão ter sites com mais informação sobre o assunto. O @Não Mono em Foco, que já falei algumas vezes aqui. O @Juan Fernandes, que é autor de livro também. @Andreone Medrado, que tem blog, tem podcast, tem o livro também, escrito junto com o Juan. @Afetos Insurgentes, que também tem
tem o site com textos, e @razão inadequada, que tá paradinho ali, mas o podcast já é mais atualizado, que é o do podcast em posturas filosóficas, e também tem o site com textos. E algumas pessoas que eu vou indicar pra vocês, não necessariamente esses perfis estão atualizados, ou é o tema principal que as pessoas falam, mas se você entrar no perfil e você se identificar com a pessoa, pode ser interessante você seguir pra quando ela abrir caixinha, ou quando ela trazer esse assunto, pode ser legal de você acompanhar, e tem vários pontos de vista aqui. Alguns são conteúdos mais voltados mesmo pra não monogamia, e outros é um dos temas dessas pessoas, né? Então eu vou falar aqui do @pessoasnãomono, da Polly, do Lui, que é @luicastanho ou Lui_kink, que gravou episódio com o Não Mono em Foco, assim como @Marisa Dantas, que também gravou com eles, @Marília Moscou, que também volta e meia fala de não monogamia e de BDSM também no perfil dela, @Jamile Salima, que também é dona do @Memes Amor Livre, que tem uma pegada aí mais cômica, de humor e tal, bem legal de acompanhar, e a maravilhosa Anne, do @Chamegamos e @Relacionadengo, que ela organiza esse evento aí pra você conhecer mais pessoas não mono, e ela também fala de maternidade, né, da vivência não mono dela, eu também acho bem legal, e ela também é kink, então tem algumas pessoas aí que falam sobre esses temas de diferentes formas pra vocês ouvirem, e conforme vocês forem seguindo, vocês vão encontrar mais pessoas, sabe? Isso daqui é uma lista bem limitada diante do tanto de gente que fala sobre esse tema. Então, por exemplo, no Instagram tem muitos psicólogos que falam sobre não monogamia, sabe? Então, conforme você for seguindo e acompanhando, você vai descobrir mais pessoas que conversam com você, que conversam com as suas dores, e também pode se interessar em aprofundar mais os seus estudos, né? E além da superfície, e além apenas das relações que você vive, e entender mais sobre toda essa coisa estrutural e questionar aí, né? Talvez a forma como você se relaciona e o que é importante pra você e como que você enxerga tudo isso que eu falei aqui. Espero que esse episódio não tenha ficado muito chato, gente, que vocês tenham curtido me ouvir, que vocês tenham curtido tudo que eu falei, que não tenha ficado confuso. Enfim, foi a primeira vez que eu tentei falar de um tema assim, sozinha. Estou um pouco tensa com como esse episódio vai chegar em vocês, o que vocês vão achar, mas eu espero muito que vocês gostem. E é isso, me conta depois lá nos lugares que eu falei pra vocês o que vocês acharam, o que pode melhorar pra um próximo, o que ficou faltando, tá? Se você for apoiador, super aceito um áudio pra colocar aqui num próximo episódio, ou gravar um episódio com você talvez. E é isso, a gente tá sempre aprendendo junto, colaborando. A ideia mesmo foi dar aqui um ponto de partida pra quando a gente voltar a falar sobre não monogamia aqui, as pessoas poderem ter uma referência, apesar de eu entender que já tem muita gente criando conteúdo muito legal sobre não monogamia, e esse daqui é só minha pequena colaboração com base em tudo que já foi construído por várias pessoas maravilhosas que escrevem sobre, que criam conteúdo sobre, tudo mais. E com o fim da nossa sessão, chegou o momento do Aftercare. Hoje meu Aftercare vai ser preservar aqui a minha voz, que eu já tô quase perdendo ela, falando aqui com vocês, e começar a editar esse podcast aqui pra sair o mais cedo possível, sair o quanto antes, que, tava tão assim, tensa com gravar, que eu demorei um monte pra realmente tomar coragem e gravar, e aí agora tem mais a edição antes de postar pra vocês, né? É isso, gente. Beijo, espero que vocês gostem e até a próxima.